Olá a todos, meu nome é Henrique, eu sou acadêmico do 7º período do curso de História da Univale e hoje daremos continuidade à nossa aula sobre a questão da Palestina. No vídeo de hoje, nós vamos entender um pouco melhor sobre a Organização das Nações Unidas e a criação do Estado de Israel, ressaltando para vocês que essa é a nossa primeira parte dessa videoaula, então daremos continuidade a esse tema na nossa próxima aula. Nosso objeto de conhecimento continua sendo a questão da Palestina e vamos nos aprofundar mais a cada videoaula. Então vamos ao nosso ritual padrão. O que vimos na última aula? Na última aula, vimos que a Segunda Guerra Mundial ela foi trágica. O Holocausto ele dizimou cerca de 6 milhões de judeus e colocou a questão judaica como uma das prioridades mundiais. Vimos também que grande parte dos judeus que fugiram da Europa durante a guerra, eles foram para a Palestina. E eles não voltaram mais por necessidade do que por vontade. E que nesse período também ocorreu uma aliança entre o sionismo e os Estados Unidos. Os Estados Unidos, que foi o principal vencedor da Segunda Guerra Mundial. Na aula de hoje, vamos falar um pouco sobre a ONU e a criação do Estado de Israel. Então vamos começar falando especificamente sobre a ONU, também conhecida como Organização das Nações Unidas. Aqui à esquerda temos a bandeira oficial deles, que se mantém a mesma até hoje, e à direita um exemplo de Assembleia Geral, também se mantém até hoje. Não nos moldes que está na foto, mas se mantém até hoje. E sobre a ONU? Ela foi fundada em 24 de outubro de 1945, logo após a Segunda Guerra Mundial. E tem um texto que serviu como texto base para a formação da ONU, que foi a Carta de São Francisco, ou a Carta das Nações Unidas. Se chama Carta de São Francisco porque ela foi assinada em São Francisco. Aqui à direita temos a carta original, falando sobre as determinações e como eles pretendem alcançar essas determinações. A Organização das Nações Unidas, eles são uma organização, como o nome diz, de nações que se aliam para tentar buscar a paz mundial. Dentro da paz mundial vão ser debatidas questões sobre os direitos humanos e o meio ambiente. E por que é importante para a gente ter essa noção sobre a ONU? Porque no pós-guerra, a Inglaterra não conseguia mais administrar a Palestina. O tema das nossas últimas duas aulas foi o mandato britânico na Palestina. A Inglaterra, ou seja, a Grã-Bretanha, controlando aquela região da Palestina. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, eles não conseguiam mais fazer isso. Então, essa responsabilidade passou para a recém-criada ONU, que é o que nós acabamos de ver. E em 28 de 4 de 1947, a ONU toma a decisão definitiva de se criar um Estado judeu. Os sionistas estão cada vez mais próximos de alcançar o seu objetivo. Vocês vão se aprofundar nos estudos sobre a ONU nas aulas sobre a Segunda Guerra Mundial. Então, caso tenha ficado alguma dúvida, podem ficar tranquilos. Eu vou deixar também o site oficial da ONU no final para vocês se sentirem livres para acessar. Dentro da ONU ocorre uma coisa chamada a Assembleia Geral. A Assembleia Geral é quando os países se reúnem para discutir sobre temas variados. Eu vou falar aqui para vocês sobre uma Assembleia Geral específica, que era para tentar resolver a questão da Palestina, assim que a Inglaterra não conseguia mais resolver as coisas. Nessa Assembleia foi chamado um representante palestino e um representante judeu para conversarem e tentar estabelecer um fim que agradasse a ambos. O representante palestino é essa figura de cima, chamado Henri Catan. Ele era um advogado em Jerusalém e ele iria defender a causa palestina. O representante judaico é essa figura abaixo, chamada Abba Hillel Silver. Ele era um rabino reformista. O rabino ele é uma espécie de um professor. Então ele era uma pessoa vista com muita importância para a comunidade judaica. E ambos eles tiveram o mesmo tempo de fala. Isso para tentar trazer mais justiça no debate. Então nenhum dos dois poderia falar mais que o outro. Dentro dessa assembleia, foi debatida a proposta de criação de um Estado judeu. Os árabes, eles pediam que a criação de Estado judeu fosse feita na Europa, mas a ONU não aceitou essa proposta, e nem os judeus. Aqui voltamos à figura do mapa que nós vimos lá em nossa primeira aula. Tentem puxar na memória. Eu falei que não precisava se importar tanto com as cores naquela hora, agora precisa. O mapa ele é dividido basicamente em duas cores, o amarelo e o laranja.
Essa região amarela seria toda de Estado árabe. E essa região laranja seria de Estado judeu. Percebam que eles se entrelaçam. O mapa ele não é dividido metade-metade. Ele é uma parte Estado árabe, outra parte Estado judeu, outra parte Estado árabe de novo, Estado judeu, Estado árabe, Estado judeu. Então tem essa variedade. Não é um mapa padrão que nós conhecemos. E bem ao meio tem a cidade de Jerusalém, que ela seria uma cidade independente, uma cidade internacional. Ela não estaria sob a jurisdição, ela não estaria sobre o comando de nenhum outro estado. Uma informação importante sobre esse mapa, e que vai ser uma causadora de conflitos, é porque a população da Palestina ela era 1/3 de população judaica. E os judeus eles ganharam mais da metade do território. Ou seja, os palestinos eles eram em maior quantidade e ficaram com menor território. E isso desagradou bastante, e é o que nós vamos ver na nossa próxima aula, assim como a criação definitiva do Estado de Israel. Para concluirmos nossa aula de hoje, vamos relembrar os principais tópicos que discutimos aqui. Após a Segunda Guerra Mundial, foi criada uma organização internacional para a manutenção da paz. O nome dessa organização era a Organização das Nações Unidas, a ONU. E a ONU é a organização que fica responsável por tentar resolver essa questão da Palestina, já que se tornou um fardo pesado demais para a Inglaterra, dando fim ao mandato britânico. E a proposta apresentada não agradou aos árabes, principalmente pela questão de território e população. Nossas referências eu darei destaque aos 3 sites que foi colocado, que é asnaçõesunidas.org, o site oficial da ONU no Brasil, e os 2 sites com o vídeo do discurso oficial do Henri Catan e do Abba Hillel Silver, que eu citei e mostrei as imagens para você. Infelizmente, os vídeos dos discursos estão todos em inglês, mas é legal para vocês conferirem pelo menos ter o contato com uma fonte histórica diversificada, que não seja simplesmente um livro. Por hoje é isso, muito obrigado à atenção de todos, espero vocês na próxima aula e até mais.